Seja muito bem-vindo ao Ser e Sentir. Quando você sente, você se encontra. E sentir não é uma fraqueza, é um caminho. Sejam muito bem-vindos ao meu novo canal. E hoje nós vamos falar sobre os caminhos da vida. Hoje é dia de palestra. Uma vez por mês eu estarei trazendo uma palestra. Literalmente com slides, com orientações, com explicações. Um material mais longo, né? Mas não assim um material difícil, mas um material simples para que possa contribuir para a vida de vocês, trazendo aí uma abordagem dentro da psicologia positiva, tá bom? E até mesmo de outras linhas filosóficas do nosso conhecimento. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Sintam-se à vontade aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Aline, sou terapeuta com o foco na psicologia positiva. Gente, vamos iniciar então falando sobre um assunto que às vezes passa desapercebido por nós. Às vezes a gente espera que a vida nos surpreenda. Às vezes a gente espera que algo novo vai acontecer no dia de amanhã, ou daqui um mês, ou daqui uma semana, ou que uma proposta maravilhosa apareça para nós. Nós esperamos algo da vida e às vezes a vida está ali, justamente esperando que nós façamos os nossos movimentos, que nós possamos dar o primeiro passo para que ela possa ali sustentar este passo e entender qual o caminho nós vamos seguir. Então é sobre isso, os caminhos da vida, o movimento da vida. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. São 30 minutos, então. Mas eu preciso antes pedir uma coisa muito importante. Eu preciso que vocês deem like ou dislike, mas que vocês interajam nesse vídeo. Porque o YouTube não vai entregar os meus vídeos para ninguém. Vai ficar tudo engavetado aqui. Eu vou perder um tempão para ficar assim arrumada para vocês, né? Porque para vocês a gente se puxa. E aí, o que acontece? Eu faço toda essa produção, eu edito esse vídeo, demora um monte, gente, é muito trabalho por uma entrega. Então, é só quando a gente realmente sente que isso é muito de dentro para fazer isso. Da forma como que eu faço, que eu produzo, faço slides, depois edito, e vocês estão vendo, vocês vão ver agora, né, ao longo desse vídeo, que ele é todo editado. Então, deem seus joinhas ou não joinhas, inscrevam-se no canal, ativem as notificações, compartilhe com os amigos, indique o canal para quem está passando por um processo de dificuldade, para quem emocionalmente anda meio abalado, meio triste, para as pessoas que acharam que a vida não tem mais jeito. Vamos lá, vamos nos unir e vamos resgatar mais pessoas, ajudar mais pessoas a sair das dificuldades tão profundas, né, gente? Vamos tentar aí colocar sementinhas e vamos ver se elas vão florescer, como o slogan, né, da psicologia positiva. Então, vamos começar, chega de papo. Já pedi, o que eu pedi, gente? Não esqueçam de dar o like ou dislike, também não tem problema, interação que a gente precisa aqui, porque senão o YouTube não entrega esse vídeo para mais pessoas, certo? Joinha, vamos começar? Então vamos lá, vamos ser felizes hoje. Já deixa aí um copinho de água do teu lado, se te sede, aí não precisa levantar, relaxa, ou daqui a pouco tu vai me escutando e fazendo o teu jantar, o teu almoço, o teu lanche da tarde, por que não, né? Não tem problema. Vamos escutar e vamos refletir sobre a nossa vida. Vem comigo, porque agora nós vamos começar com o nosso quadro de mini palestras. A vida está em constante movimento e quando aprendemos a escutá-la, percebemos que ela nos fala o tempo todo. A questão é, estamos atentos? E aí, gente, estamos atentos a todos os movimentos da vida?
Como vocês estão? Vocês estão atentos aos movimentos da vida, às intempéries, às coisas boas que estão acontecendo, às coisas simples da vida, mas que acontecem o tempo inteiro e a gente deixa passar? A percepção que os outros têm das mesmas coisas, sabe aquela sensação quando vai ser? Sabe, vocês têm ficado atento aos movimentos de vocês em relação à vida? Vocês estão conseguindo desenvolver suas atividades sem estar sempre com outros estímulos ou estímulos paralelos? Por exemplo, eu vou cozinhar, eu gosto muito de estudar enquanto que eu estou cozinhando. Mas tem outras atividades, como, por exemplo, caminhar, ou fazer uma academia, ou fazer um esporte ao ar livre, eu realmente me dedico àquilo. Eu gosto de estar focado naquilo, focada naquilo. Como vocês estão? Vocês estão desempenhando essas funções? Vocês estão percebendo algum movimento diferente na vida de vocês? A atenção é muito importante. É um dos princípios básicos também da psicologia, né? Como a gente coloca o foco em certo momento da vida, como a gente percebe os movimentos, beleza? Então, fiquem atentos, porque a vida, ela vai se comunicando com nós, ela vai dando sinais, a gente vai percebendo resistência em um campo, daqui a pouco fluidez em outro, e é isso que a gente tem que ficar e estar atentos, né? A essa fala sutil da vida. E acho engraçado que com tantos estímulos que nós estamos tendo, a gente acaba deixando isso passar desapercebido. Né? A gente fica tão louco ali na correria de pagar boleto, de pegar filho na escola, de voltar, e às vezes a gente realmente não consegue sentir. E olha como isso é importante. Vamos para o próximo. Que a vida faz e que é tão significativo são as mudanças. Quando a vida faz mudanças, a vida está, de alguma forma, mexendo as peças desse jogo, né? Como se fosse um jogo de tabuleiro. E a vida está ali tentando fazer com que você se encontre, tentando fazer com que você se alinhe ao seu caminho mais profundo e verdadeiro, para que você se sinta mais feliz e completo. E às vezes isso vem por meio de uma mudança. Essa mudança, muitas vezes, a gente tem a tendência, o ser humano, né, como um todo, tem a tendência a resistir às mudanças. E às vezes são essas mudanças que são importantíssimas nas nossas vidas. Às vezes, de tanto a gente idealizar algo e de tanto a gente acreditar naquilo, aquilo se torna uma crença, se torna algo que nós chamamos dentro da psicologia positiva de sabotadores, né? Às vezes um auto-boicote. Então, inconsciente, porque a gente não tem muitas vezes essa noção, mas a gente fica muito preso naquilo, nas nossas ideias, nos nossos ideais, naquilo que acreditamos, e de tanto acreditar, aquilo às vezes se torna algo que nós passamos a ser vítimas disso, né? E acabamos ficando ali naquele lugar onde não tá bom, mas também a gente não quer dar o braço a torcer, ou a gente também não quer sair dali, né? Deixa eu ficar aqui no meu quentinho, tá doloroso, mas tá quentinho. E aí, vocês são assim também? Assim? Contem aí para mim, escrevam para mim, que eu vou querer saber, tá? E aqui, olha só no slide. A vida, ela te traz às vezes esse movimento, como eu falei para vocês, em forma de uma mudança. Às vezes é um convite. Olha que legal isso, essa imagem é bem legal, né? É um convite. E ali é um convite que a pessoa diz: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Só que às vezes a vida vem e te traz um convite e é completamente diferente. E é para um outro baile, tu não estava afim daquele baile. Mas a vida vem e te traz uma oportunidade, mas não era oportunidade, porque tu estava querendo combinar, não era isso. Aí tu diz: vida, olha só, eu pedi tal coisa, mas aí tu me trouxe tal coisa, o que eu faço agora?
que a gente faz? Como é que a gente faz? Descasca esse abacaxi, né? Pois é isso. A vida é assim. Não é aquilo que às vezes a gente quer tanto, né? Apesar de que a gente escuta por aí assim, querer é poder. Sim, querer é poder. A gente precisa almejar, sonhar. Mas a gente pode sonhar de forma bem objetiva algumas coisas e elas acontecerem exatamente ou até melhor, mas às vezes a vida vai nos surpreender, vai nos entregar algo diferente. E aí é que pode haver resistência e olha só, como cada caso é um caso. Aí, às vezes, vocês podem perceber que para uma pessoa aquela mudança vai ser maravilhoso. E para algumas pessoas aquela mudança não vai ser legal. Então, ele é só para testar a pessoa, para ver se ela vai se valorizar, para ver se ela vai saber dizer não. Então a gente também tem que estar atento aos convites que a vida nos dá. Mas a vida sempre vai nos propor mudanças. Você tem que entender qual é o seu momento, o que você está passando e sempre se valorizar. Porque às vezes vem algumas mudanças ali que realmente não são boas. Às vezes vem alguns convites que são testes. E a gente precisa saber dizer não, basta, eu quero um outro caminho. E aí a gente vai ter que trabalhar o quê? A paciência. Mas a paciência, ela não quer dizer fique parado, estagnado. Porque ficar parado, estagnado é uma consequência do medo. Eu sinto muito medo, eu paraliso. Então, essa paciência é uma paciência em movimento. Mas daqui a pouco as coisas vão acontecendo, movimentações vão acontecendo e eu vou me encaminhando para trilhar um caminho mais tranquilo, mais feliz, com maior bem-estar. Os sinais estão aí, mas precisam de silêncio interno para serem escutados. Ativar os sentidos, como a percepção e o sentir. Olha só, outros princípios básicos da psicologia positiva, o sentir. Eu sinto, eu acolho e eu paro, entende? Então, sentir, parar um pouco, silenciar a mente. Nós estamos sendo bombardeados por muitas informações. Informações negativas, informações que não são legais, deletérias, que prejudicam o funcionamento do nosso cérebro. Então é hora de parar, é hora de silenciar. Então estipule um momento na sua vida para isso, todos os dias. Começa com 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, mas pare, silencie e escute o seu interior. É uma respiração, é simplesmente parar. O problema é que a gente quer respostas. E às vezes essas respostas, elas não vêm do outro, elas não vêm de fora, elas vêm lá de dentro. E quando nós estamos assim, no sentir, percebendo os movimentos, percebendo os sinais, por mais simples que sejam. Silenciar também é importante. E olha que lindo esse slide. Volte à sua vida. Volte para a sua vida com um olhar mais atento, um coração mais disponível e uma alma mais conectada com o que a vida está tentando te mostrar. E é isso aí. Às vezes, é aquilo que eu falei para vocês. Às vezes, a gente está tendo sinais, está recebendo sinais. Mas como nós não estamos conectados com quem tem que estar conectado, a gente deixa passar. E essa conexão, ela é genuína, exclusiva, entre você e você. Olha que loucura isso, né? Então, se você está se evitando, se você não está fazendo o que deveria fazer, é hora de parar. É hora de analisar e deixar fluir.
Porque às vezes você veio para traçar um caminho, você se sente feliz fazendo aquilo, mas algo em você tem medo e você acaba não fazendo. Então vejam a importância desta parada, do silêncio, de se permitir sentir, de se permitir respirar e parar. E isto é importantíssimo e decisivo para uma vida mais plena e mais equilibrada. Então agora, o próximo slide é o mito da caverna de Platão. Fala muito sobre isso, né? Sobre os movimentos da vida. A vida quis que aquela pessoa saísse daquele lugar, daquela caverna. Que ela visse e vislumbrasse um mundo com muito mais possibilidades, com riqueza de detalhes, com movimentações. Mas aqueles que estavam lá presos preferiam achar que tudo aquilo era algo mais fantasioso, ou que eram monstros, e quando não, eles estavam simplesmente presos dentro de um lugar, perdendo uma oportunidade de vida, perdendo tempo, aprisionados naquela crença que a gente falou antes, né? Aprisionado em uma crença, em um acreditar que não existe. Porque era uma ilusão as imagens que eram refletidas na caverna, no interior da caverna, né? Eram ilusões, elas não eram reais. Era uma sombra. E quantas vezes nós ficamos vítimas dessas sombras? Quantas vezes nós ficamos com um medo que a gente nem sabe do que é? Ou muitas vezes medo desses sabotadores, né? Dessas crenças. E existem outros sabotadores também, mas olha como isso é interessante. Quando a gente cria a ilusão de que há algo que existe que é muito maior do que a nossa vontade. E a gente se torna vítima disso. E vejam como é importante a gente buscar a ajuda, a gente buscar o conhecimento, a gente estudar, a gente ir além. Para que a gente saia da nossa caverna, para que a gente veja um mundo diferente, que a gente possa desbravar novas oportunidades. E não esqueça, todo erro ou toda queda faz parte do aprendizado. E quando tudo parece incômodo, quando tudo parece estagnado, quando tudo parece desconfortável, quando a vida nos coloca numa situação onde as coisas não estão cômodas, ou a gente não está feliz, a gente está incomodado. E aí o que a gente faz? Aí às vezes a gente recorre a tudo e qualquer coisa, sem critério, sem uma boa perspectiva, que eu estou falando aqui forças de caráter da psicologia positiva, e a gente sai buscando uma solução. A gente sai que nem louco, como a gente fala aqui, né? Bem maluco, atrás de uma solução, e a gente acha que agora vai dar certo. Porque se o fulano e o Beltrano fez, agora vai dar certo. Eu vou fazer e vai dar certo. A gente não fica no incômodo. A gente não quer ficar nas sensações. Só que isso é tema para uma outra palestra, porque que eu vou falar ainda sobre isso. É sobre a felicidade idealizada, é sobre essa sensação de que a gente tem que estar em alta performance sempre, feliz, produzindo, correndo, ganhando mais, trocando de celular a cada um ano, sabe aquela coisa toda? Pois é, mas e aí? A vida às vezes traz pra gente um momento de pausa. E aí, meu filho, às vezes a gente luta. É como se a gente estivesse nadando amarrado. É como se a gente estivesse parado em um lugar e a gente não sai do lugar. E aí?
né? Porque às vezes a vida quer que realmente a gente faça o quê? Essas mudanças, esses novos caminhos, mas que a gente realmente faça de forma diferente do que a gente já fez. Porque às vezes a gente já fez 500 mil vezes a mesma coisa e nunca dá certo. Porque a vida quer que a gente faça algo diferente para que a gente tenha um resultado diferente. Isso aí. Resultados diferentes. Mesmo, como eu falei, mesmo que isso sirva somente para uma experiência, para a gente se despojar de todas as nossas crenças, de todos os nossos achismos, as nossas verdades, ideologias, e que a gente siga mais leve, né? Para que a gente aprenda a ter mais humildade, resiliência, empatia, e por aí vai. Às vezes, essa parada é justamente para que a gente possa silenciar, para que a gente possa encontrar dentro de nós respostas e pensar, bom, daqui para frente eu vou agir com. Olha só que interessante, eu escuto as minhas emoções, eu observo o comportamento da vida, o meu comportamento, mas eu vou agir agora de uma forma um pouco mais racional, coordenando as minhas emoções, aprendendo a dizer não, aprendendo a dar limites, aprendendo a ceder, aprendendo a sorrir mais, a ser mais leve. Então vejam, tudo depende da necessidade de quem está assistindo, né? Aqui. Mas a gente vai modulando, a gente vai apertando os botões da nossa, digamos assim, do nosso painel de controle, que nem do filme Divertidamente, né? A gente vai, que eu preciso soltar mais aqui, eu preciso apertar, olha, já fiz 30 mil vezes isso, não deu certo, vou continuar fazendo de novo? Talvez seja para tentar, né? Mas talvez tenha algo em mim que me chama, que me dá uma vontade de fazer algo diferente, mas eu não consigo entender o que é. Eu preciso silenciar, porque a resposta está dentro de mim. A gente confia mais nos outros do que na gente mesmo. Porque aí tu vai dizer, nossa, mas eu precisava de uma segunda opinião. A segunda opinião é quando você exerce aquilo que você gostaria de fazer e você faz aquilo tão maravilhosamente bem, porque aquilo é feito com alma, com vontade, e aí a pessoa vai te dizer, ai, parabéns, eu achei isso o máximo, eu quero encomendar isso de você, ai, eu quero te contratar, ai, eu quero ter você como uma companhia, entenderam? Aí tá a resposta. Mas sempre é um caminho interno. Calma, vamos permitir muitas vezes, porque no incômodo, é na tristeza, é na solidão, é quando a vida não está tão colorida que a gente vai, ó, correr e buscar uma solução. E a solução não é um artifício. A solução é, como eu falei, olhar para dentro de si. Às vezes demora um tempo, gente. Não é fácil. Vou dizer para vocês que é fácil? Não, não é fácil. Mas eu acho que esse é o meu papel. É estar aqui incentivando vocês a fazerem essas transformações, a se questionar, a se colocar a se colocar em xeque em relação à vida. Tá, mas olha aqui, eu vou precisar fazer isso, eu vou bancar isso, eu vou precisar de quê? De coragem, eu vou precisar de uma boa autoestima. Então, eu preciso realmente saber quem eu sou. E saber quem você é um ato de autoconhecimento, né? É um ato de autoajuda. Isso é importante, tá? Último slide, para a gente não ir passar muito do nosso tempo. Tomar uma aguinha. Deem seus likes. Escrevam aqui embaixo, por favor, eu quero saber, eu quero comentários de vocês, eu quero a interação de vocês, gente. Por favor, não me matem do coração. Eu já estou falando até um italiano aqui, per favor. A crise é um portal. A pergunta é, vamos atravessá-lo ou ficar à margem? O que vocês vão fazer? Vocês vão esperar quando vocês estiverem ali passando por um processo de crise, de dificuldade. Vocês vão esperar, vocês vão respirar, fazer tudo isso que a gente conversou, mas vocês vão ficar ali parados? Vocês vão ficar só na dor? Ou vocês vão buscar um estado melhor?
uma vida mais significativa, uma vida com mais alegria, como eu falei, com mais significado, com objetivos mais claros, sabe? Tem pessoas que vieram para o mundo e realmente elas vão fazer o feijão com arroz e tá tudo bem. Tem outras que vieram para além e estão fazendo feijão com arroz. Aí a vida vai cobrar. A vida vai dizer: opa, peraí, tu não veio para esse mundo para fazer o feijãozinho com arroz. Tu veio para dar uma incrementada. Como tu vai incrementar isso? Tu vai ter que fazer, tu vai buscar, porque tu tem capacidade para isso. E vocês? Quem vocês são aí nessa história? Vocês são essas pessoas que vieram fazer o básico e tá tudo bem e a vida tá fluindo para elas, porque essa é a queixa de muitas pessoas quando às vezes vêm buscar atendimento. Ai, mas sempre a comparação, né? Ai, mas o fulano faz ali o básico dele, tá tudo bem. Eu não, eu faço o meu básico, eu tenho que ir além, além e além. E é verdade. Porque às vezes essa pessoa tem capacidade para isso. E ela quer de todo jeito ficar escondidinha ali, fazendo o feijão com arroz. E a vida vai dificultando para que ela vá, não para que ela não pare. Por quê? Porque realmente a vida é isso. A vida é um movimento contínuo e ininterrupto. E ele é esse movimento de altos e baixos o tempo inteirinho. Sabia? Ele não fica assim parado. Quando ele para, é porque a gente, fez a nossa passagem. Porque a gente vai estar pronto para descansar. Agora, enquanto que nós estamos aqui, com o coração batendo, cheio de coisas para fazer, a gente vai perceber que a vida vai nos puxar para um lado e para o outro, a vida vai dar sinais, e às vezes a vida quer mais de nós. Eu ia trazer algo que é importante, é um dado importante sobre os aposentados, as pessoas que se aposentam. Tem um grande número de pessoas que se aposentam e elas estão entrando em depressão, problemas com doença no campo mental, perda de memória, Alzheimer, pessoas, principalmente com depressão, isso é uma coisa que a gente consegue observar, muitas pessoas que se aposentam entram em depressão porque elas não se sentem mais úteis, elas veem o tempo passar e elas não estão fazendo nada, e aí elas começam a ter contato com a internet, né? Aí começam a entrar em coisas que não tem que entrar, se contaminar com coisas que não tem que se contaminar. Então, a gente vê que existem muitas pessoas que se aposentam, entram em depressão porque a vida passa a não fazer mais sentido, porque elas pararam. Então, vem muito ao encontro disso que a gente está falando hoje, vida é movimento. Às vezes, como eu falei para vocês, às vezes é necessário que a vida fique desconfortável e deixe ela ficar desconfortável por um tempo, mas não muito. Logo, siga adiante. A gente vive numa sociedade que não quer, como eu falei para vocês, aceitar a tristeza, a solidão, o medo. Não, peraí, a gente pode reconhecer isso em nós. Eu estou triste hoje, beleza? Eu não preciso estar 100% todo dia. Mas não quer dizer que eu vou ficar aceitando essa tristeza por anos e anos e anos. Porque aí a gente tem um processo que desenvolveu ali. Por quê? A gente tem ali algo que precisa ser investigado, clinicamente falando. Então, gente, todo caso é um caso, toda vida é uma vida, mas eu estou aqui para contribuir, talvez, com o seu processo. E se você chegou até aqui, é porque realmente vai fazer sentido para você alguma coisa que eu falei, certo? A vida é um grande movimentar-se. Continue fazendo movimentos, por mais simples e pequenos que sejam, não deixe. Não deixe de se movimentar. Não importa que num dia tu tá mais calmo e tranquilo, mais sereno, outro dia mais agitado, porque é isso mesmo. Esses são os movimentos. Exija que você não vá vivendo os movimentos e os sinais da vida. A vida é sábia
E a gente precisa aprender a lidar com essa grande sabedoria, aprender a entender que nós estamos aqui como aprendizes e que muitas vezes o erro faz parte do aprendizado. Os Tá bom? movimentos da vida, muitas vezes dolorosos, são convites para integrar aspectos não vistos de nós mesmos. Aprender a lidar com as nossas emoções, aprender sobre o controle. Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração, disse: quando não somos capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Vem, um grande abraço e até o nosso próximo encontro no mês que vem. Tchau!